cancro tem aumentado em Portugal, sendo a segunda causa de morte no país. A incidência da doença registra um aumento de cerca de 3% ao ano. Isto mesmo foi revelado recentemente pelo coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, o hematologista Nuno Miranda, durante a apresentação do relatório das doenças oncológicas 2017. As doenças oncológicas têm ocupado um lugar de destaque em Portugal, registrando uma subida de 3% ao ano. Estas são as principais causas de morte logo após as doenças cerebro-cardiovasculares, de acordo com os dados derivados do Programa Nacional para Doenças Oncológicas 2017. Dentro deste panorama, o cancro do pulmão é o que ainda mais mata. No entanto, os programas de rastreio evoluíram em número de adesão e em cobertura geográfica, sendo exemplos casos do rastreio ao cólon e reto implementado pela primeira vez em todas as regiões do país. Está com o Saúde em Jogo, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o relatório da doença oncológica apresentado recentemente, como eu disse antes, pelo hematologista Nuno Miranda, que é também o meu convidado. Doutor, muito obrigada por estar hoje comigo. 3% de aumento da incidência da doença oncológica em Portugal no último ano. O último ano referente a 2015. Portanto, foi revelado agora. Quero que me diga tudo. Isto é muito, é pouco? Era aquilo que vocês estavam à espera? É aquilo que nós esperamos. É um aumento que se deve essencialmente ao envelhecimento da população. À medida que nós vamos tendo mais sucesso no tratamento das doenças, e inclusive da doença oncológica, as pessoas vão vivendo mais e vão ter mais tempo para ter uma doença oncológica. Alguns pela primeira vez, outros uma segunda doença oncológica. E agora, a grande questão que todos nós queremos saber é se estes 3% de incidência se traduz de facto em mortalidade. Traduz em algum aumento da mortalidade, mas um aumento menor. Mais importante, nós quando avaliamos a mortalidade das pessoas, podemos fazê-lo de duas maneiras. Ou vemos a quantidade de pessoas que morreram só, e nós chamamos a isso mortalidade bruta. Ou vemos outra coisa que é imaginar que a população não variava a idade. Que a distribuição de idades se mantinha sempre da mesma maneira. E chamamos a isso mortalidade padronizada. E em relação à mortalidade bruta, nós temos um aumento que é inferior aos 3%. Inferior? É inferior aos 3%. Portanto, temos mais incidência da doença, mas morremos menos da doença. Morremos percentualmente menos da doença. Percentualmente. Quando vamos estudar a mortalidade ajustada à idade, percebemos que estamos nos mesmos níveis. Ou seja, as pessoas na globalidade estão a morrer mais ou menos na mesma altura. Portanto, o que significa é que estamos a ter mais sucesso no tratamento desta doença. Estamos a ter mais sucesso. Isso podemos dizer, e é um bom sinal, digamos assim, não é? É seguramente um bom sinal. Este é o caminho que nós temos trilhado e que tem trilhado a maioria dos países europeus. Tanto o aumento de incidência devido ao envelhecimento da população, como também a melhoria dos resultados e a diminuição menor da mortalidade, o que significa que nós cada vez temos mais sobreviventes de cancro. Temos mais doentes que tiveram um cancro durante a sua vida, mas que não vêm a morrer dele. Vêm a morrer de outra coisa. E nós estávamos a falar há pouco, antes do programa começar, disso mesmo, de podermos dizer que o cancro é ou não é uma doença curável. Na sua análise... Seguramente que o cancro, em alguns casos, e eu diria mais ou menos em metade dos casos, é uma doença curável. É que são curáveis os casos que nós conseguimos resolver com cirurgia quando são apanhados atempadamente. São curáveis muitos cancros pediátricos e muitos cancros da minha área, da área da hematologia. Linfomas, leucémias, etc. São curáveis alguns doentes que necessitam de fazer quimioterapia. Obviamente, não conseguimos curar todos. Quais são os casos, quais os cancros onde ainda, de facto, olhamos para eles ainda com medo do diagnóstico e da continuação? Sejamos claros. Em relação ao diagnóstico de cada um de nós, todos nós temos medo perante o diagnóstico de uma doença destas. Não há cancros fáceis. E temos que ter sempre o cuidado de pensar que, mesmo nos casos em que nós temos sucesso, não temos um sucesso de 100%. E isto é sempre uma doença potencialmente fatal. Há alguns tumores que nos colocam mais problemas. Em que a nossa taxa de sucesso é mais baixa. À frente deles todos, o cancro do pulmão. Do pulmão, não é? Pela incidência que tem, que é muito alta, por ser evitável, isso é uma coisa que nos constrange, porque em 90% dos casos o cancro do pulmão está associado ao consumo de tabaco e seria evitável.
neste momento a sociedade europeia tem-se preocupado muito com o cancro do pâncreas, tem havido algum aumento de incidência e é um tumor também em parte ligado ao tabaco, diga-se de passagem, e ao consumo de bebidas alcoólicas. O do pâncreas, portanto... Mas também com uma taxa de mortalidade muito alta, porque habitualmente quando diagnosticamos já foi ultrapassada aquilo que nós chamamos a fase cirúrgica. Ou seja, o doente já não é operável. Já não é operável. Relativamente ao cancro do pulmão, uma das conclusões do relatório é que, de facto, as mulheres estão aqui em maus lençóis, digamos assim, tem um aumento significativo, que não sabemos muito bem qual é, se calhar vocês também sei. Sabe? Sei. Eu não consegui descobrir. O aumento de mortalidade das mulheres no ano 2015 foi de 15%. Ou seja, estamos a falar de um número impressionante. Impressionante, não é? Pode haver aqui algum efeito estatístico, porque em 2014 nós tínhamos tido exatamente o mesmo número de mortes em mulheres do que em 2013. Portanto, em 2015 o aumento de 15%, eventualmente em média não será tão alto. Não será tão alto, sim. Mas é um aumento que nos preocupa e este aumento é explicado... Doutor, em que idades nas mulheres? Idades um bocadinho abaixo da idade dos homens. Ou seja, nós sabemos que o cancro do pulmão na mulher aparece a idades um bocadinho mais cedo. Pós-menopausa ou ainda na menopausa, por aí, não? Entre os 50 e os 70 anos. E agora vou-lhe trazer uma questão que tem estado, relativamente com isto, não tem a ver com o relatório, mas gostava da sua opinião. Fala-se muito e vemos quase uma legião de seguidores do e-cigarro, ou seja, do cigarro eletrónico, como dizendo que não traz malefícios para a saúde. Isso é um mito. É um mito. É obviamente um mito. Quando falamos desse tipo de produtos, e temos dois tipos de produtos neste momento que apareceram no mercado, os cigarros eletrónicos e outro, o tabaco aquecido. Sim. Vaporizadores, não é? Chamado vaporizador. Mas que são duas tecnologias diferentes. Sim, sim. Eles são apresentados como produtos de baixo risco. Sim. Nunca ninguém demonstrou que o risco fosse mais baixo. Okay. De qualquer maneira, aquilo que nós, quanto muito estaremos a falar, é de, em vez de consumir frascos grandes de veneno, passarmos a consumir frascos mais pequeninos. Pois, mas o veneno é o mesmo. Mas o veneno é o mesmo. Doutor, ainda queria falar consigo, nesta primeira parte do nosso debate, sobre as regiões, porque o relatório vem muito bem, identifica muito bem as regiões onde os cancros são mais problemáticos e onde o problema da oncologia em Portugal é mais problemático, e os Açores aparecem-nos aqui com dados, de facto, alarmantes. O que se passa nos Açores? O que nos preocupa nos Açores é essencialmente também as mortes relacionadas com o consumo de tabaco. Também? Os Açores têm um consumo de tabaco mais alto, historicamente. Há vários motivos para isso. Um dos motivos é cultural. Há cultura de tabaco. Nos Açores há duas fábricas a produção mesmo. A produzir produtos derivados de tabaco. Doutor, já voltamos para a nossa conversa. Vamos agora sair daqui. A alimentação pode ser uma mais-valia para uma vida saudável. Sempre soubemos isso. O nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, sabe também e partilha o seu conhecimento connosco, só aqui, no Saúde em Jogo. Olá! Hoje vamos falar de uma bebida muito consumida pela população mundial e também muito consumida pela população portuguesa. Somos de tal maneira apreciadores desta bebida que no passado nos metemos em barcos e procurámos território fértil para cultivar café. Muito do que procuramos na internet ou nos meios de comunicação social sobre o café não tem fontes científicas credíveis. Hoje vou dizer alguns benefícios e alguns mitos sobre o consumo do café que pode encontrar na internet. Será que o consumo regular de café pode fazer mal à sua saúde cardiovascular? Se o café for consumido de forma moderada, por exemplo, 3 chávenas de café por dia para um adulto, não existe evidência científica de que traga algum malefício à saúde cardiovascular. Existem, inclusivamente, alguns artigos que dizem que pode haver benefício para a saúde cardiovascular num consumo regular de café. Relativamente ao desporto e à atividade física, alguns dizem que o café pode melhorar a performance dos atletas. Será verdade? Sim. Sem dúvida, existem estudos que comprovam alguma relação entre a cafeína e o rendimento desportivo. Pode diminuir a sensação de fadiga e, por isto, levar os atletas a ter mais rendimento em provas.
Estudos demonstram que, após 15 a 45 minutos de consumo de café, o nosso organismo vai estar mais alerta, o nosso cérebro está mais desperto e, por isso, podemos concentrar-nos mais em algumas tarefas. É por isto que muitos de nós recorrem ao café de manhã ou à tarde quando sentem sono no seu trabalho. Dou também um conselho: não coloque açúcar no café. Apenas o café sem açúcar tem o verdadeiro sabor do café que todos os portugueses apreciam. No final, não irá notar a diferença entre o café que tinha açúcar ou que não tem açúcar. E, se voltar a colocar açúcar no seu café, certamente não irá gostar do sabor. Até para a semana. Foi o espaço Somos o que Comemos, da responsabilidade do nutricionista Miguel Godinho. Aqui no estúdio falamos de cancro com o coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Dr. Nuno Miranda. Doutor, vamos agora falar de um dos cancros também que aflige muita gente, o cancro do cólon e do reto, e que a panorâmica, por aquilo que eu li no relatório, é muito idêntica em todo o país, mas temos aqui uma prevalência maior, se calhar, no Alentejo. É isso, não é? É verdade. Temos um pequeno aumento no Alentejo. No entanto, é bom perceber que isto não no Alentejo há mais cancro do cólon, mas há menos cancro da mama. Ou seja, não há assimetria pela mortalidade do cancro. Ou seja, os nossos comportamentos, a nossa dieta... Aqui entra a dieta, não é, doutor? Provavelmente entra a dieta. Os nossos padrões genéticos levam a haver distribuições diferentes de diferentes tumores ao longo do país. Por exemplo, quando vamos ver o que é que se passa no Norte, temos mais cancro do estômago. Pois. E também sabemos que está relacionado com a dieta. Também está, não é? Sabemos que na Madeira, por exemplo, há mais melanoma, que é um tumor da pele, e tem a ver com a radiação ultravioleta. E a Madeira é a zona mais a sul, está mais perto do Equador. Mas tem mesmo mais ultravioleta. Claro. Portanto, há fatores, alguns evitáveis, que nós devemos jogar com eles. E jogar com eles a nosso favor. Claro, e é importante sabermos disso. Relativamente ao cancro da mama, também há algumas indicações que são importantes relativamente... É importante, primeiro que tudo, perceber que Portugal, em relação ao cancro da mama, tem uma situação muito favorável. Muito favorável, não é? Quando comparamos com os restantes países europeus, temos uma incidência semelhante, mas temos uma sobrevivência, ou seja, uma taxa de sucesso muito boa. Aí entra o rastreio, não é? Entra também o rastreio. Entra também o rastreio, embora, e isto não está no relatório, mas posso-lhe confidenciar aqui, preocupa-me o que se vai passar no futuro. Então. Porque as mulheres progressivamente estão a ter o primeiro filho mais velhas, e nós sabemos que a idade do primeiro filho é um fator de proteção em relação ao cancro da mama. E sabemos que o ter um primeiro filho em idades mais avançadas aumenta o risco de cancro da mama. Portanto, aquilo que está a dizer, de facto, deve ser novidade mesmo, quer dizer, não para vocês, mas para o público em geral. A mulher que tenha um filho aos 18, 19 anos fica protegida, entre aspas, de cancro da mama, digamos assim? Não falo 18, 19 anos, mas antes dos 30... Pronto, antes dos 30, ok. Antes dos 30... Fica mais protegida. Tem um efeito de proteção. E esse efeito de proteção, que era importante na população portuguesa, está-se um bocadinho a perder. Pois. Podemos estar a ganhar noutras áreas, porque sabemos também que os anticoncepcionais que utilizamos hoje em dia têm doses muito mais baixas de hormonas do que o que tinham os do passado. Okay. E isso pode ser um efeito protetor em relação às nossas mulheres. Sabemos que a utilização de terapêuticas de substituição após a menopausa é hoje em dia muito mais prudente do que aquilo que foi no passado. E isso também será um efeito de proteção. Portanto, mas a mim, honestamente, preocupam mais os fatores que nos ameaçam. Aqueles onde nós podemos intervir para o bom sentido. E, portanto, embora a vida não é fácil. Pois, a vida não é fácil e há aqui hábitos hábitos e condições que se vão... E temos que respeitar a autonomia das senhoras. De respeitar, não é? Não há, e a sua vida profissional. E muitas vezes não há nada que se possa fazer além disso. Doutor, vamos falar de rastreios. Durante muito tempo falou-se da necessidade do rastreio a todo o género de cancros possíveis e imaginários e houve muitas associações de doentes a pedirem, de facto, rastreios gerais para a população em geral, etc. Depois houve quem dissesse que não havia necessidade disso e que, portanto, deviam de ser feitos rastreios de acordo com idades, com regiões, etc, etc. Como é que estamos neste momento? Porque houve, de facto, aqui um empenho, não é? Houve seguramente. Houve um empenho. O empenho foi ainda mais marcante na semana passada, em que foi publicado um despacho para a normalização dos rastreios oncológicos a nível nacional. Ou seja, deixarmos de ter idades diferentes ou métodos de rastreio diferentes.
Os 3 rastreios que hoje em dia são reconhecidamente eficazes na diminuição da mortalidade por cancro são o rastreio do cancro da mama nas mulheres entre os 50 e os 69 anos de idade, o do rastreio do cancro do colo do útero entre os 25 e os 64 e o rastreio do cancro coloretal entre os 50 e os 74. E como é que estamos a este nível? O que é que temos feito? Qual é a percentagem de... Temos disseminado de uma forma segura e muito marcada aos rastreios, o rastreio do cancro da mama e do colo do útero só no continente só não abrangem neste momento a região de Lisboa completamente. As outras regiões já abrangem 100%. Dos centros de saúde. No colo do útero também? Também no colo do útero. O colo do útero, neste momento, falta-nos abranger a região da Madeira e a região de Lisboa e Val do Tejo, onde já começaram este ano a ser implementado, já foi implementado este ano, em alguns centros de saúde, o rastreio do cancro de colo do útero. O rastreio do cancro da mama abrange já parte da região de Lisboa e todas as outras regiões de saúde do país. O rastreio do cancro do cólon reto é o mais imaturo. Aí é que entra sempre mas problema, este ano começámos a disseminação real do rastreio. Tínhamos programas piloto localizados e a partir desses programas piloto começámos a disseminação do mesmo. Esperamos até 2020, que é o nosso compromisso, ter o rastreio do cancro do colo reto e os outros 2 rastreios. E os outros também. Abranger 100% da população. Estes são aqueles que são de facto importantes. São os únicos que se reconhece a utilidade. Pois. Houve grande discussão durante algum tempo em relação ao rastreio do cancro da próstata, se valia a pena, se não valia, e hoje em dia a opinião dos médicos internacionalmente é que não há utilidade no rastreio como forma de diminuir a mortalidade do cancro da próstata. Podem algumas pessoas individualmente beneficiar. E pode haver casos em que, pela história familiar, por outros fatores, nós se justifique fazer. Mas para a generalidade da população, não é um rastreio, não é um rastreio que se justifique. Doutor, estamos quase no final do programa e todos nós sabemos, e a comunidade científica tem-nos dito isso, que brevemente o cancro será de facto a doença que mais mata no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, digamos assim. Contra isto não há nada a fazer, por mais rastreios que se façam, por mais tentativas que tenhamos para ter uma vida saudável e para diminuir comportamentos que de facto podem levar a isso, de facto é um mal que não conseguimos evitar. É isso? Conseguimos de alguma maneira modificá-lo. Conseguimos melhorar as hipóteses para o nosso favor. Obviamente que ter estilos de vida saudáveis, evitar a obesidade, ter uma alimentação equilibrada, não fumar, não beber álcool apenas em quantidades muito moderadas, fazer os rastreios, tudo isso tem um efeito importante. No entanto, o cancro é uma doença complicada, porque o cancro somos nós próprios, ou seja, não é uma doença que venha de fora, são células que são nossas, que se transformaram, e existe algum fator de azar estatístico que vai ocorrendo quando as células vão dividindo, e as células dividirem-se é necessário para a nossa sobrevivência. De modo que é natural que à medida que nós vamos sobrevivendo mais, a probabilidade de haver um erro não controlado na divisão das células seja maior. E também o facto de haver mais rastreios, se calhar apanhamos mais cancros. Os rastreios têm um papel que nós temos que ter cuidado, porque é um papel limitado apenas naqueles 3 tumores. Ou seja, não tem, neste momento... Não dão para a estatística. São disso que estamos a falar. E eventualmente, daqui a uns anos, poderá ser diferente. Podemos chegar à conclusão, por exemplo, que com o programa de vacinação para o vírus do papiloma, que deixa de valer a pena fazer rastreio de cancro do colo do útero. Não é aí que estamos neste momento. Neste momento ainda se justifica o rastreio. Mas pode ser que o futuro seja esse. Pode haver outros métodos de rastreio de outros tumores que apareçam e que sejam eficazes e suficientemente económicos para se aplicarem à população em geral e que vale a pena disseminar. Mas temos sempre que demonstrar a sua utilidade. Já voltamos, doutor. Paragem na nossa conversa para dar lugar à presença sempre encantadora da Raquel Pérez para nos ajudar a cuidar de nós.
Olá, bem-vindos a mais um Cuidar de Nós. Hoje o tema não é nada assim de muito extraordinário. No entanto, achei que era importante trazer-vos um tema, por exemplo, um sunset. Imaginemos que vocês acabam o vosso dia de praia, um dia extraordinário, mas depois são convidados a ir para um sunset. E aqui deixo-vos duas sugestões que eu acho que são de extrema importância. O uso de um batom vermelho. Eu já tive o cuidado de aplicar o meu. Vou-vos mostrar. Aqui tem uma sugestão. Um batom vermelho, mesmo com muito pouquinha maquilhagem, é o ideal em qualquer situação, nomeadamente para uma festa, um sunset. A máscara de pestanas. Esta máscara de pestanas tem uma particularidade muito interessante. Como vocês estão habituadas, as máscaras de pestanas geralmente têm uma escova abaulada que vocês podem movimentá-la em qualquer sentido. Esta só tem de um lado. E porquê que só tem de um lado? Porque tem esta vantagem. Dobra o cabo e será muito mais fácil a aplicação na própria pestana. Então, um bom blush, um bom rímel e um bom batom fazem a maquilhagem. Portanto, fiquem-se com as dicas. Até lá, até a um próximo Cuidar de Nós. Final, quase final do Saúde em Jogo. Doutor Nuno Miranda, quero-lhe agradecer muito o facto de ter estado aqui comigo e a pergunta que eu penso que se calhar mais vezes lhe foi colocada, quer por doentes, por pacientes, por familiares doentes, por pessoas da comunicação social, para quando a cura? Nós já vamos curando um número significativo de cancros. Vamos curando mais ou menos metade dos casos. Curamos perto de 80% dos casos de cancro pediátrico, por exemplo. E a evolução da oncologia tem sido em pequenos passos. Não em passos muito dramáticos, esses são muito raros. Geralmente é em pequenos passos, com melhorias pequeninas, mas é preciso perceber que esta doença era uma doença considerada incurável e rapidamente fatal há uns anos atrás. Há poucos? Há poucos anos atrás. Eu já faço oncologia neste momento há 28 anos. E olho para trás e vejo a diferença ao longo da minha carreira dos resultados que se tinham no início e dos resultados que se têm agora. E seguramente que agora o panorama é o panorama mais risonho. No entanto, continuamos a ter derrotas. E cada derrota em si tem o mesmo valor. Cada doente que nós não conseguimos ajudar ou que nós não conseguimos curar tem para mim o mesmo valor negativo. E é também por esses doentes, por aqueles que nós não conseguimos ajudar, que se justifica continuar a investir na investigação e tentar aprender novas formas de tratar estes doentes, formas mais confortáveis, menos tóxicas. Com mais qualidade. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Agradeço também a sua presença. Para a semana já sabe que voltamos à sua companhia e sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.